noite, eu sou Luiz Gama, pode me chamar de seu amigo. Esta é a Rede Fonte de Comunicação, aqui, Universo Politeia. Está na hora da gente discutir política em alto nível na sua televisão. Boa noite para você, sintonizando a gente agora aqui na região metropolitana de Goiânia, Goiás, na TV aberta, Fonte TV, canal 5.1 HD. E na região metropolitana de Goiânia, estamos também na TV fechada, na Claronet, canal 517, na Sky Brasil, para todo o território brasileiro, canal 584, em qualquer lugar do Brasil, na Sky 584, você sintoniza Rede Fonte de Comunicação. Boa noite para você da região sul de Goiás, que nos vê aí pela Fonte TV, canal 5 de Itumbiara. Alô, Goianésia, Vale do São Patrício. Um abraço para você que sintoniza a gente no canal 17 da TV Gigabyte. E alô, Brasília, Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, Cidade Satélite do Gama, do Guará, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cocalzinho, Santo Antônio do Descoberto. E um abraço para você que nos sintoniza aí em Águas Lindas de Goiás pela Fonte TV, canal 15.1 HD na TV aberta. Redefonte.com é o nosso endereço na internet. Clica lá e você nos vê em qualquer lugar do globo terrestre. Acabei de dar o play, a transmissão também já começou lá no YouTube, pelo Canal Gama no YouTube. Você vê agora, mais tarde, amanhã, do jeito que você quiser, o programa fica lá gravado para sempre. Estamos também nas páginas do Facebook, Luiz Gama e Brasil Urgente. Meu querido Felipe Nares, já bota na tela nosso WhatsApp para você interagir conosco, 62, DDD aqui de Goiás, 98-408-8550, 98-408-8550. Manda para cá a sua opinião, é um prazer tê-lo conosco, claro, discutindo política em alto nível. Nosso convidado especial desta quinta-feira, 27 de junho de 2024. Ele é radialista, ele é jornalista, hoje é senador da República pelo PSB de Goiás. Está comigo e está contigo aqui no nosso Universo Politeia, o senador Jorge Cajuru. Fala, mestre, boa noite, prazer recebê-lo. Bom, primeiro, boa noite, Luiz Gama, talento raro da televisão brasileira. Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares, de seus amigos, em todo o mundo, você que nos vê pela Rede Fonte de Comunicação. E a minha alegria de estar aqui novamente ao vivo, única emissora que me deixa falar rigorosamente tudo, sem cortes, sem edição, e com alegria desta pulseira que ganhei de presente da Fonte Vida, que é essa azul aqui, que eu não tiro para mais nada, porque é uma proteção, tanto que depois que eu comecei a usá-la, 3 dias seguintes, 3 dias, foi na sexta-feira, a nossa festa lá em Brasília, né? Sim. A nossa homenagem histórica, a maior da história do Senado Federal, né? E na segunda-feira eu fui para os médicos, para a equipe, na expectativa de saber, eu ainda estou com um problema no olho, por isso o óculos escuro, se tinha alguma novidade. E pela primeira vez em 1 ano e meio, olha como é que é a vida, né? O apóstolo César Augusto veio fazer uma oração comigo, com todos, com a mão assim, você se lembra? Perfeito. Lotado, né, o plenário, né? E na segunda-feira eu recebi a notícia de que agora, semana que vem, segunda-feira de novo, lá no HOB, que é o Hospital dos Olhos de Brasília, a equipe do Dr. Irã, o oftalmo, que é também senador para o Roraima, vai conseguir finalmente agora dar a mim um novo grau para poder usar um óculos em que eu possa enxergar melhor de perto. Você viu o tamanho da minha letra lá no pronunciamento. Gigante. 52 é o número, texto, marca texto amarelo. Olha lá, nesse momento estamos mostrando a imagem do apóstolo orando por você, naquela homenagem maravilhosa que você fez no Senado à Igreja Fonte da Vida em seus 30 anos. Foi emocionante. Então eu fico com caixa alta, negrito, marca texto amarelo, e graças a esse dia, que foi sexta-feira passada, lá no Senado Federal, eu tive essa notícia que só pode ser de Jesus. Graças então, a Deus. Em nome dele, estamos juntos aqui ao seu dispor para a gente conversar qualquer assunto. E está escrito aí na pulseira, Apocalipse 12:11, protegido pelo sangue. Protegido pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Você estava me dizendo que 12 e 11 são números especiais para você, né? 12 é o aniversário do papai e 11 é o Padeiro. aniversário da mamãe. Zezé. Você conheceu a mamãe, né? Zezinho Padeiro também. O Zezinho também você conheceu. Conheci, os dois. conheci lá em Cajuru, conheci aqui em Goiânia. Então, 12 e 11. Quando você falou, eu falei, mas que é isso? 12 e 11. 12 e 11. Pois é, estamos no ar, o programa está começando. Um rápido intervalo, 1 minuto e meio, 2 no máximo eu volto com Jorge Cajuru e muita política na sua televisão. Até já. Muito bem, de volta ao vivo aqui no nosso Universo Politeia, pela Rede Fonte de Comunicação, recebendo hoje o senador do PSB de Goiás, Jorge Cajuru. E antes da gente entrar de sola nos assuntos aqui com o Cajuru,
Que tal darmos uma olhadela nos assuntos quentes da política de Goiânia, Goiás, do Brasil e do mundo? Hoje, quinta-feira, tá tudo aí, ó. O presidente Lula está cobrando um pedido de desculpas do presidente da Argentina, Javier Milei, por falas consideradas ofensivas. Os dois presidentes devem se encontrar em julho na cúpula do Mercosul. Lula condiciona uma reunião de trabalho com Milei após um pedido de desculpas. A presidência da Argentina, por sua vez, informa que Milei não tem nada do que se arrepender. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro propõe mudanças no PL do aborto. Michele disse em vídeo que as vítimas não podem ser punidas. Michele defende que os legisladores devem encontrar formas de não criminalizar mulheres que sofreram violência sexual e endurecer penas contra estupradores, incluindo aumento das penas mínima e máxima, cumprimento integral da pena sem progressão de regime e castração química após o cumprimento de 2/3 da pena. A oposição reclama que o União Brasil está dificultando a viabilidade da CPI do Arrozão na Câmara dos Deputados. Com 58 deputados, o União Brasil é fundamental para que a CPI saia do papel. O problema é que o partido tem 3 ministérios no governo Lula e cerca de 32 deputados votam sempre com o governo. Ainda mais agora que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, deve ser trocado após denúncias de corrupção. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante o Fórum de Lisboa, fez duras críticas à União Europeia por tentar definir parâmetros de sustentabilidade. Caiado afirmou que a agropecuária brasileira ocupa apenas 10% do território nacional e temos o Código Florestal mais restritivo do mundo. Ronaldo Caiado reivindicou mais subsídios governamentais para o setor agrícola, semelhantes aos existentes na Europa, para que os produtores rurais tenham mais garantias ao investir no aumento da produção. Após assumir o lugar de Vilmar Mariano como pré-candidato a prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela está em campo promovendo reuniões com vereadores e partidos políticos aliados ao governo Caiado. A ideia é que Leandro Vilela apareça bem nas pesquisas eleitorais até o final do mês de julho, mas para isso precisa de apoio institucional. O pré-candidato a prefeito de Goiânia, Vanderlan Cardoso, do PSD, teve visita esvaziada ontem na Câmara Municipal da capital. Apenas 13 vereadores marcaram presença na sessão, mostrando o isolamento de Vanderlan em relação a outros partidos políticos. Por isso mesmo, o candidato do PSD voltou a falar em chapa puro sangue nas eleições deste ano. Obrigado, Eni, pelas informações. Vamos a elas e outras mais aqui na mesa de debates. Hoje recebendo o senador do PSB de Goiás, Jorge Cajuru. Para começar, antes desses assuntos nacionais, qual vai ser o caminho do seu partido do PSB nas eleições de Goiânia, de Aparecida, de Anápolis, de Rio Verde, essas cidades mais importantes aqui de Goiás, que está todo mundo de olho, Cajuru? Gama, francamente, eu tenho uma posição, o partido me respeita, especialmente o presidente nacional, que foi quem me convidou, embora por unanimidade a Executiva Nacional tenha me colocado de novo, né, pela segunda vez como líder da bancada no Senado Federal, o Alckmin me deixou à vontade e eu tomei a decisão de não participar e deixar o Elias Vaz, que é o presidente estadual do partido em Goiás. E você tem uma proximidade boa com o Elias, né? O Elias é meu irmão há 25 anos, mas ele é que vai tocar, eu não quero participar, eu tenho uma opinião diferente, você me conhece há muito tempo. Não é uma opinião de político, o político normalmente pensa diferente, você aí do outro lado, nosso único patrão sabe disso, ele quer participar, ele quer ter o candidato. Eu entendo, Gama, que cada cidade deve escolher o seu prefeito, o seu vereador, e não é legal você, como senador eleito, tendo o mandato, como no meu caso, sendo vice-líder do Lula, líder do Alckmin, eu chegar e gravar um vídeo, tirar foto e pedir para você da cidade tal em Goiás votar no fulano do Beltrano. Para mim tem que ser uma decisão da população, eu vou respeitar a decisão de cada um e qualquer que for eleito terá
a continuidade do meu trabalho, da minha parceria, às vezes até maior, inclusive, por mais 3 anos de emendas até 2027. Então, desculpa, eu não posso te responder porque eu estou totalmente por fora. O Elias é que toma conta de tudo, ele conversa com os candidatos, pré-candidatos, prefeitos, vereadores. Agora, é evidente que eu tenho em Goiânia uma profunda admiração pela Adriana Corse, especialmente pelo pai dela, lá no Colo de Deus, que foi para mim um dos melhores prefeitos de Goiânia. Ela é preparada. Agora, por outro lado, eu também respeito o Sandro Mabel, que é um grande empreendedor, não tenho nada contra o Vanderlan, eu não tenho nenhum problema com ninguém ali, né? E penso que Goiânia que tem que decidir e eu fico na minha. O foco é o seu trabalho parlamentar. Lá em Brasília. Lá que eu sou responsável, no Distrito Federal, que eu tenho o comando, e o governo, tanto Lula como o Alckmin, preferem que eu, Cajuru, fique lá no dia a dia, na votação, na articulação, e principalmente pensando em Goiás, que é o que eu faço todo dia. E graças a Deus, esse ano, batendo, depois eu vou te informar em primeira mão aqui, a hora que você quiser, batendo recorde de recursos todo dia, toda hora tem uma notícia boa. É isso que eu prefiro do que ficar viajando. Você é mesmo, Cajuru, o parlamentar que mais trouxe recursos para Goiás, contando com os nossos 17 deputados e os 3 senadores, sejam recursos via emendas ou em outras ações suas junto aos ministérios em Brasília? O governador Ronaldo Caiado, onde ele vai em Goiás, em discurso, o último dele foi em Águas Lindas, quando inauguramos lá o hospital, que ele gastou 160 milhões e que eu vou enviar 20 milhões por mês para o resto da vida para o custeio, que é o mais importante. Então, para você ver a diferença. 20 milhões por mês? 20 milhões por mês. É caro um custo de hospital? Isso para a vida inteira, se você somar, é incalculável o valor. O mesmo eu fiz com o Hospital Materno Infantil de Rio Verde, que já está atendendo a mais de 1 milhão de crianças, né? Também agora, dia 5 de julho, inauguro na semana que vem o Hospital de Palmeiras, também com custeio para o resto da vida. O Cora, que é o câncer infantil, também conseguiu o custeio para o resto da vida. Se você somar isso com as 18 rodovias que eu consegui, a primeira agora, as 2 primeiras, a 080, que é aquela da rodovia da morte, ali no entorno, né? E a de Formosa. Já vamos começar com essas 2 já. O ministro Renan Filho anunciou em vídeo, está nas redes sociais, na semana passada. Porque você sabe que quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. Todo mundo. E teve gente, o Wildar Moraes, desculpe, um imbecil, eu não tenho nada contra ele, mas o cara tem a cara de pau de falar que ele que conseguiu o dinheiro com o Lula nunca sequer conversou com ele. Eu fui perguntar para o presidente Lula, o senhor conversou com o Wildar, que chama o senhor de ladrão todo dia? Não estou entendendo. Ele falou que só se for por telepatia. Telepatia que eu conversei com ele. Então, quando que eu vou arrumar dinheiro para ele? Evidente que não, Ele está de um lado, pronto, acabou, A outra também, a Leda Borges, fez a mesma propaganda mentirosa, né? E aí você pega mais 8 aeroportos, na semana que vem já marca a audiência pública lá para começar a obra do aeroporto de cargas de Anápolis. E aí você pega quase 10 mil casas, somando tudo isso, quantos bilhões são? Então, passo de 10 bilhões em 5 anos e meio de mandato, por isso que o Caiado, nos discursos, fala que não é em Goiás, que no Brasil nunca um parlamentar conseguiu tantos recursos como eu, pela experiência que ele tem de tanto tempo lá na Câmara Federal e também como senador que ele foi. E o que você faz para conquistar esse mundão de recursos aqui para Goiás? Eu vou te falar aqui em primeira mão. Primeiro, eu aprendi naquele livro do Boni, da TV Globo, que é meu grande ídolo, o relacionamento, que sem ele você não consegue nada na vida. Eu não briguei com o presidente Bolsonaro, pelo contrário, tenho ótima amizade com ele, com a esposa dele, com o filho dele, que a gente conversa junto, janta junto, não tem nenhuma discussão. Eu faço toda terça-feira na minha casa, eu já te contei, já te convidei inclusive, um jantar somente para senadores bolsonaristas, vão 14. Na quarta-feira eu faço para os senadores e ministros do governo Lula. E o presidente sabe que eu quero essa relação, por quê? Porque eu preciso sempre, em projetos, em parcerias, de um número de votos. Às vezes 41, ou então a quantidade máxima é de 49.
Para isso você precisa, então, ter boa relação com a oposição. Claro. Eu tenho amizade pessoal com todos eles, né, do governo Bolsonaro. E no governo Lula, os ministérios todos estão escancarados para mim, porque eu visito todo dia 4, 5 ministros, eles jantam comigo semanalmente, eu essa madrugada vou para o Ceará, vou ficar na casa do ministro da Educação, Camilo Santana, a esposa dele é minha amiga, a Onélia. E isso faz com que eu tenha não só emendas, eu tenha ministério sempre ao meu dispor. Então, todo dia tem uma notícia. Esse ano eu consegui verba rigorosamente, Gama, todo dia. Às vezes sábado, às vezes domingo. Eu almoçava com o ministro e fechava. Hoje, por exemplo, consegui 10 ambulâncias de presente da ministra da Saúde. Hoje? Hoje. 10 ambulâncias para cidades onde as ambulâncias estão paradas na garagem porque não conseguem andar 1 metro, estão quebradas. Então, socorri 10 cidades hoje com 10 ambulâncias de primeiro mundo, novíssimas. E anteriormente, nessa semana, a cada dia eu fui somando quanto que eu consegui 81 milhões a mais do que eu tinha. Então, agora eu tenho ponte vicinal, estrada vicinal, recapeamento, asfalto, turismo, evento, maquinário. Segredo é relacionamento, então. Relacionamento. Por isso que eu não sou daquele que é tipo Hilder, tipo Vanderlan, um dia ele está de um lado, outro dia está de outro lado, um dia vota contra o governo, outro dia vota a favor, fica naquele jogo. Eu não. O meu jogo é de paz, de bom relacionamento e pensando em Goiás, que é minha obrigação tratar do Estado, de todos os seus municípios, cumprir a minha parte e chegar deixando um legado pela primeira vez na história, um parlamentar conseguir esse número, que até 2027, se Deus quiser, eu poderei passar até de 20 bilhões, especialmente na área da saúde e em todos os demais segmentos. Que maravilha. E sobre essa sua fala de relacionamento, inclusive com a oposição, há pouco nós mostramos, inclusive reprisamos, né, a Fonte TV mostrou um especial da maior homenagem ao meio evangélico que o Senado realizou na sexta-feira passada, por ocasião da homenagem do senador Jorge Cajuru, naquela Casa de Leis, aos 30 anos da Igreja Fonte da Vida. E nessa homenagem, inclusive mostramos agora há pouco, um depoimento da senadora Damares, que é da oposição, e ela dizendo que quando chegou arrebentada, destruída no Senado, quem lhe deu a mão, e ela disse que inclusive jantou várias vezes na sua casa, foi o senador Jorge Cajuru. Esse depoimento emocionado dela, nós acabamos de mostrar agora há pouco, na reprise desse especial, que foi a homenagem sexta-feira. Ótima a sua lembrança, porque causou uma repercussão incrível de bolsonaristas nas minhas redes sociais, que falavam: Cajuru, eu não sabia que você tinha essa boa relação com bolsonaristas, porque ela é ultra-bolsonarista, a senadora Damares. E quando ela chegou, realmente, os senadores se afastaram dela. Ela falou isso na tribuna, você se lembra. Ela falou: eles não queriam nem ficar próximos de mim, queriam ficar distantes de mim. E, por incrível que pareça, o primeiro senador a abrir as portas para mim, a me dar conselhos, a conversar comigo e a me tratar maravilhosamente bem, foi o senador Cajuru, que é do governo Lula e tem esse carinho por mim. Então, é isso que vale na vida. Na política, para mim, o que eu aprendi é isso. O resto não vale nada, Gama. É você salvar vidas, é você socorrer as cidades, as pessoas. Então, se você quiser ficar brigando, como fazem os outros 2 senadores e muitos deputados federais, é evidente que você não vai ter porta aberta em ministério. Você vai ter dificuldade para conseguir uma audiência. Para você ter uma ideia, tem político goiano que está há 6 meses tentando uma audiência com o ministro e não consegue. 6 meses? 6. Outros estão tentando com Lula há 1 ano e meio e não conseguem. Porque a política é assim, ué. Se um presidente da República é chamado de ladrão, é criticado todo dia, ele vai receber o cara para quê? Você, se fosse presidente da República, você iria receber um cara que te chama de ladrão todo dia? É evidente que não, né? Mas não tem jeito, né? Louco. Então eu quero boa relação com todos os lados, né? Não interessa qual lado, e o presidente Lula me respeita nesse sentido, pela nossa amizade de 35 anos, e o presidente Bolsonaro também me respeita, porque nos 4 anos que eu convivi com ele, tivemos só uma briguinha boba, mas na maior parte só conversa boa. Ele me atendia em tudo, você se lembra, eu impedi inclusive um ministro aqui de Goiás,
que iria comandar a pasta da cidade. Eu me lembro. Se você se lembra. Eu fui lá... Já tinha sido anunciado. Anunciado. Eu fui lá em 2h30, eu virei o jogo mostrando um calhamaço, né, da ficha, né, da folha corrida desse candidato que queria ser ministro do governo Bolsonaro. E ele respeitou e falou: Cajuru, esquece, ele não vai ser ministro meu mais. Portanto, esse é o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, o campeoníssimo em recursos aqui para o estado de Goiás. Aí você pode dizer: mas eu não gosto do Cajuru. Mas ele é o campeão em emenda. Ah, mas eu não gosto do Cajuru. Mas ele é o campeão em abrir portas e recursos dos ministérios em Brasília. Ah, mas o Cajuru é muito chato. Mas é campeão de recursos. Enfim, não tem como mudar essa história. Pergunta para sua mãe, pergunta para o seu pai, pergunta para o seu filho se eles não gostam do Cajuru, quando eles... têm um diabetes curado, quando eles têm um tratamento de autismo, de doenças raras, cirurgia de cataratas, cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica, que é a diabética. Vai e pergunta, então, para o seu avô, para a sua avó, se ele gosta do Cajuru. Então, Naquela lista que você estava fazendo de recursos, você esqueceu de falar das cataratas, né? As cataratas Que está tendo um grande mutirão agora aqui, né? 42 semanas nós completamos hoje. 42 semanas sem parar, uma semana. Amanhã tem de novo, inclusive, aqui no Serof, que é o maior centro cirúrgico do Brasil. Então eu já passei o quê? Já passei de milhares de cirurgias e vou zerar as filas das cirurgias de cataratas. E você não tem noção a gratidão que a pessoa fica, Gama, quando ela volta a enxergar, ela faz questão de ligar no meu gabinete para me agradecer para o resto da vida, porque a pessoa voltou a ter visão. Tá louco. Né? E a pessoa que salva a vida num hospital? O hospital eu passei de 100 agora, entre os que eu ampliei, reformei, inaugurei, alguns com o nome da minha mãe, inclusive, Dona Zezé Cajuru, inclusive o Centro Diabético aqui de Goiânia, que é referência para o Brasil inteiro. Então é isso que vale. Essa coisa da pessoa gostar ou não de mim, eu não estou preocupado. Estou preocupado de fazer o meu trabalho, sabendo que muitos, que a maioria absoluta, reconhece. Isso é que vale para mim. Perfeito. Aqueles que não reconhecem, sinceramente, eu estou me lixando. Gama, boa noite. Falo de Goianeira, aqui é o Pablo Henrique. Tô ligado no programa que é o melhor de Goiás. Um grande abraço ao Cajuru, grande homem. Que Deus abençoe ele e a todos vocês. Amém. Obrigado, mestre. Gama, Maurício Paulino, aqui de Ceilândia, Brasília. Cajuru, me responde, por que o Congresso Nacional não enxerga melhor o crime organizado que está tomando conta do país e não muda o Código Penal para endurecer as penas contra o crime? Bom, você não sei se sabe, meu querido, mas eu fui o relator do projeto do capitão Stevenson. O voto decisivo foi meu e eu aumentei as penas simplesmente 5 vezes maiores do que existia antes. Enfrentei o PCC, o Comando Vermelho, nesse meu relatório, que foi polêmico pra caramba, onde eu recebi todo tipo de ameaça. Os colegas vinham falar comigo, né? Agora eu voltei de novo porque estou enfrentando o PCC e o Comando Vermelho na CPI da manipulação de jogos de futebol, porque o jornal o Globo provou o envolvimento deles, PCC e Comando Vermelho, recebendo dinheiro das casas de apostas. Romário preocupado comigo, os membros da CPI. Cajuru, aceita o que a Polícia Federal propôs a você. A Polícia Federal quer colocar 24 horas proteção, gente junto comigo onde eu estiver. E eu não quero de forma alguma. Você prefere a proteção do Dudu Aritana, né? Não, eu prefiro a proteção de Jesus Cristo. O Dudu Aritana, eu quero que ele se dane. Porque o meu principal assessor, meu braço direito, agora nem esquerdo meu mais ele é. Eu quero a distância dele, oceânica. Vai continuar trabalhando comigo porque é competente. Mas é um covarde. E tá com medo do PCC? Com medo não, ele simplesmente não anda comigo mais de carro. Ele que me levava para Brasília, ele que me buscava sempre no carro dele. Claro, eu pagava gasolina, evidente, né? Agora, ele não quer mais. Nem em Goiânia ele quer andar comigo mais. Ele não quis me trazer hoje aqui na TV Fonte, para você ter uma noção. Essa é a amizade de um cara que eu conheci menino, né? Gordo, parecia um elefantinho, né? Não é verdade? Ô, Gama, um abraço para Camélia Ferreira, daqui de Samambaia Sul, que não perde o programa e ela acha o programa todo. Obrigado, Camélia. Tiãozinho do Samambaia Norte, um abraço ao senador Cajuru, campeão de emendas parlamentares do Brasil. Ô, Gama, você viu a diferença do golpe da Venezuela com o golpe do 8 de janeiro no Brasil? Bota a diferença nisso. Aliás, você queria falar o golpe da Bolívia, né? Que lambança, que coisa horrorosa. Antônio Damião, do Nova Esperança, participei da festa do
dos 30 anos da Fonte TV. Parabéns ao senador Jorge Cajuru pela iniciativa. Parabéns ao programa. Graças. Cajuru, consiga verba para melhorar a água da cidade de Mimoso de Goiás. Ou água ruim dentro daquela cidade. Ué, Eu como mandei assim? dinheiro para eles agora lá. Pra Mimoso? Não sei, eu não lembro. O Dudu tá aqui? Tá, Dudu, checa para mim, por favor, com o Vitinho. Eu brinquei, o Dudu tá aqui comigo, claro. claro. Quanto que a gente mandou para Mimoso? Agora, a questão da água não chegou até mim lá. Porque, às vezes, a pessoa, no caso aí, né, o cidadão tem essa preocupação, mas o prefeito ou o vereador, nenhum deles me pede, eu não tenho como adivinhar, né? Olha aqui, ó, o Gama, quem está falando é o Pedrinho Leréia. Estou aqui em Formosa e quero cumprimentar o senador Jorge Cajuru e dizer obrigado pelo empenho na defesa do asfalto da BR-020 em Formosa. Aquele asfalto que você estava falando, né? Essa foi uma conquista minha, graças a Deus, o ministro Renan Filho foi muito justo, foi muito honesto. Em Brasília, quem me ajudou a pedir foi a senadora Leila do Vôlei, que é minha amiga e irmã há 30 anos, e também a rodovia da morte, né, que você sabe que é aquela 080, né? Gama, cumprimente o senador Jorge Cajuru pelos projetos na área da saúde. Tudo show. Parabéns, senador. Gosto demais desse programa. Dailton aqui do Gama, Distrito Federal. Gama, xinguei demais o Cajuru, mas agora estou entendendo o posicionamento, já que política é estratégia e a dele é perfeita. Parabéns, Cajuru. Professor Haroldo Alves, aqui de Aparecida de Goiânia. Ô, professor Haroldo, muito obrigado ao senhor pelo seu entendimento, pela sua compreensão. Mostra que o senhor é uma pessoa esclarecida, porque as pessoas acham que você tem que fazer política na guerra, né? Quer dizer, você tem que ter um lado e xingar o outro lado, né? Se quem está no governo é o Lula, eu vou brigar com o governo, eu vou conseguir o que para Goiás? Nada. Assim como os outros não conseguem nada. Eu vou te dar um exemplo para você que você vai ficar estarrecido. Eu fui, qual foi a cidade, Dudu, que nós fomos agora inaugurar um mini hospital? Não. Trindade? Trindade. Lá é o UBS. Isso, a UBS, que é um mini hospital. Toda a UBS é um mini hospital, então, show. Para 6 mil pessoas. Eu que banquei a inauguração, a compra de equipamentos e eu que vou bancar o custeio. Eu vi lá, o vídeo. Você viu, né? Lá com o prefeito Marden, o vereador Diego, lá, mais de 1.000 pessoas lá em Trindade. Aí eu não perguntei nada. Veio falar para mim a secretária. Eu não vou falar o nome do senador, mas ele está lá comigo há 5 anos e meio. Portanto, todo mundo sabe quem é. Sabe quanto que esse ano ele mandou para a cidade de Trindade, que tem quantos habitantes? Trindade hoje passa dos 140 mil. Não passa? Passa. Enquanto eu mandei mais de 5 milhões, e só nesse mês 1.750.000 para inaugurar o mini hospital, ele mandou, sabe quanto? 150 mil reais para uma instituição. Não foi para a prefeitura, para a saúde, para a educação. Como é que pode um... Porque 150 mil, Gama, é valor do quê? De vereador. Vereador. Mas como é que um senador que, no mínimo, ele tem 60 milhões, sendo oposição ao Lula, ele tem 60 milhões por ano, ele manda para a Trindade, 140 mil habitantes, 150 mil reais. E, de repente, manda para uma cidade menor, bem menor, ele manda 10 milhões. Tem coisa aí ou não, amigo? É ruim de explicar, né? Uai, Gama, boa noite. Fala pro Cajuru que eu tô esperando uma cirurgia de caráter. Eu acho que tá errado essa palavra aqui. Eu sou Lindonoro Fernandes de Jesus. Faz esse favor pra mim, Gama. Não ficou clara a sua mensagem aqui, viu, querido? Depois você manda direitinho a sua mensagem. cirurgia de cataratas, deve ser, não? Pode ser que aí escreveu caráter. O corretor deve ter Não, feito. só pode ser corretor. É. Cirurgia de caráter, até porque não tem, né? Se tivesse, a gente ia ficar rico. Muita gente precisa fazer, né? Tem razão esse Cajuru, ele é o campeão em ajudar os municípios. Abraços, Beto Senador. Obrigado, Beto. Grande Beto. Cajuru, o que você achou da taxação das blusinhas? É a Sofia quem pergunta. Tem que rir, não tem não? Boa noite, fala Quanta coisa importante no país, fala a verdade. Nós estamos vivendo momentos tristes, né? Semana passada, eu cheguei a comentar contigo na viagem, eu voltei no seu carro de Brasília, porque graças a Deus eu sou o único político também na história do Brasil que nunca usei uma passagem aérea. Eu só viajo por minha conta de passagem aérea e jamais por conta do seu dinheiro público. E eu conversava com o Gama. Gente, segunda-feira passada teve uma sessão no Senado de provocar revolta, a discussão sobre o aborto, né? A discussão sobre estuprador. E aí uma senhora fez um papel de atriz e encenou o feto. Isso no plenário do Senado Federal. Eu vi. Você chegou a ver? Eu vi. Peraí, por favor, pelo amor de Deus, que ponto que nós chegamos, né?
Aí vem a discussão, num momento desse do país, a discussão sobre o cassino, jogo do bicho, bingo. Né? Pelo amor de Deus, né? Que isso? E sobre essa história do aborto aí, nós mostramos aí o posicionamento da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que é um posicionamento parecido com o seu, né? É o meu, rigorosamente. Criminalizar a vítima e endurecer o jogo contra o estuprador. Ela sabe que a minha opinião é essa, ela conversou comigo e evidentemente que não dá para discutir esse assunto, né? Pelo amor de Deus. Né? Deixa eu fazer um intervalo rapidaço, 1 minuto e meio, 2, Não, no máximo. só rapidinho, eu vou votar com o senador Cajuru. Pois não, Cajuru? Desculpa, perdão. É só para você que não entendeu. Veja bem, qual que é o que se discute lá e muita gente tem essa opinião, presta atenção. Que é o seguinte, uma mulher estuprada, se ela fizer aborto, ela vai ter uma condenação maior do que a do estuprador. Ao ponto que chegamos. Um minutinho só e a gente volta já já com muito mais política aqui na sua televisão. Até. Muito bem, já voltei ao vivo com o nosso Universo Politec, que hoje recebe o senador do PSB de Goiás, o Jorge Cajuru. Antes de botar outros assuntos na mesa, deixa eu dar mais uma rápida passada aqui no zap do programa. Ô Gama, boa noite. Fala pro senador Cajuru que eu também sou Lula. Lígia aqui de Trindade, Goiás. Alô, Lígia, alô, Trindade. Aqui é o Alcides do Ipanema, Jardim Ipanema de Aparecida. Cumprimento esse programa que está maravilhoso. Queria saber do Cajuru, já que ele tem bom relacionamento com Lula, se ele poderia aconselhar quando ele viaja para não gastar em hotéis de luxo. A oposição pega muito no pé dele por causa disso. Boa noite, tudo bem? Cleiton aqui de Bonfinópolis. Fala para o Cajuru ajudar a trazer empresas aqui para Bonfinópolis, Goiás. Queremos trabalhar na nossa cidade. Boa noite, Cajuru. Sou seu fã. Aqui é Cleuzenice. Um abraço a todos e rapidinho, só dizer o seguinte, gente, por favor, sejamos honestos e isentos. Todos os presidentes gastam o mesmo que o Lula. Bolsonaro gastava do mesmo jeito, Fernando Henrique gastava muito mais, Michel Temer gastava muito mais, Dilma muito mais. Então isso é normal, porque tem uma viagem, tem um avião, você leva uma comitiva, tem hotel, não tem como não ter gasto. Eu, graças a Deus, nunca fui em nenhuma viagem da FAB para lugar nenhum com o presidente Lula. Sou convidado em todas. Eu me recuso porque eu acho que não vale nada eu estar lá. Porque, primeiro, você fica no canto do avião, isso eu sei porque os colegas me contam. O presidente Lula fica no canto dele com a primeira-dama, a Janja, ele nem vai lá conversar com os outros deputados e senadores. Pelo contrário, o presidente Jair Bolsonaro, ele ia. O Bolsonaro saía de onde ele ficava e passava o tempo inteiro conversando com os convidados. O Lula nem isso faz, que é um erro dele. Olha, eu sou vice-líder dele e estou criticando. Isso é um erro grave do Lula, porque os caras vão para a viagem e nem acompanham a comitiva dele. Então os caras ficam no hotel, eu sei porque senador me conta. Eu fico no hotel, ou eu vou para shopping, ou vou para restaurante. Então por que eu vou viajar? Eu não vou perder meu tempo, eu vou ficar em Brasília, que eu sou muito mais útil lá. Gama, fala pro Cajuru, arruma verba para nós aqui no Hospital de Nazário, que está sendo reformado. O Cajuru é bom para ajudar. Nazário recebeu também. Cezinha de Nazário. E Mimoso, o Gama confirmou agora com o meu chefe de orçamento, o Vitor. 500 mil. Meio milhão para lá, só que o pedido não foi água, foi custeio de saúde. Mimoso é uma cidade que tem 2.500 habitantes, me informa ali o Dudu Aritana. Gama, aqui é o Chico de Águas Lindas. Será no hospital que foi inaugurado já tem operação de catarata. Essa operação de cataratas, elas estão sendo específicas lá no Serof, não é isso, Cajuru? Porque ela é um mutirão, não é? Porque, na verdade, Gama, os hospitais não têm estrutura para isso, especialmente no interior, concorda? Sim. Então, quem tem hoje a melhor condição para fazer é o Serof, com 64 médicos. Quem já fez pode ir lá, quem não fez, vai lá amanhã cedo, por favor, aqui em Goiânia. Fica ali ao lado do... Como é que chama ali? Como é que chama ali o hospital mesmo? O Serof fica ao lado? Hã? Isso, fica ao lado do Hospital das Clínicas, o Serof, que é o maior centro cirúrgico do Brasil, comandado pelo excepcional... O Serof, que é Centro de Referência Oftalmológica. Exatamente, comandado pelo excepcional oftalmo, o Marcos Ávila, certo? O dinheiro que eu mando para a UFG, a Universidade Federal de Goiás. Agora eu consegui mais 14 milhões. Aí o que acontece? Ela passa para o Serof e o Serof primeiro recebe a pessoa, faz os exames e marca a cirurgia. O tratamento é espetacular. Não tem uma pessoa, você pode tentar achar uma pessoa que já fez a cirurgia e que tem uma reclamação. A minha equipe toda fica lá, atendimento total, refeição, tudo.
Então, esse é o problema. Você precisa sair da sua cidade, porque na sua cidade você não vai conseguir fazer a cirurgia de cataratas. A única coisa que eu peço para cada prefeito é que traga as pessoas das cidades numa van, num ônibus, perfeito? O resto, tudo é bancado pelos meus recursos. Gama, boa noite. Aqui é o Pitbull de Águas Lindas. Parabéns para o senador Cajuru. Agora eu entendo como funciona a política. Sou pré-candidato a vereador em Águas Lindas e quero ter o Cajuru como espelho. Aqui é o André Igor. Valeu, André. Obrigado, André, querido. Pergunte ao Jorge o que ele acha do desenvolvimento da cidade de Minasul, Goiás. Uma cidade longe. Olha, mas melhorou muito. Eu fui em 2018, eu fiquei assim assustado, Gama. Um lixo, um lixo. A cidade está bem iluminada, com uma praça linda, em volta da praça um lago, quadras de futebol, de vôlei, de basquete. O Lereia, o Carlos Alberto Lereia, está de parabéns. Eu fui muito bem tratado por ele, pela esposa dele, uma gaúcha, a filha dele, educadíssima por causa da minha visão. As duas ficaram me levando para cá, para lá. Eu fui no show do Leonardo, que eu proporcionei lá, no aniversário da cidade, mais de 15 mil pessoas. Então, Minasul mudou tudo. A cidade tem semáforo, a cidade está tudo arrumadinha. É outra cidade. E o que eu pude fazer lá, mais de 5 milhões eu arrumei para Minasul, agora recapeamento, tudo que eu pude fazer lá, esse ano eu fiz e ainda tem muito mais a fazer. Gama, Chico Vaz de Águas Lindas, a população agradece o empenho e o engajamento do senador Cajuru aqui para nós. E eu vou seguir a estratégia de relacionamento que ele ensinou aí no programa. Faça isso que vai se dar bem. Gama, sou fã do Cajuru, Alaerte Torres de Águas Lindas de Goiás. Cajuru, aqui é o Elismar Cunha. É verdade que você mandou 40 milhões de reais para fazer casas populares aqui em Bela Vista de Goiás para a prefeita Nárcia Kelly? Não, eu mandei casas normais para várias cidades. Agora, o valor das casas, ele é incalculável, porque depende da casa, da faixa da casa, né? Entendeu? Eu socorri lá, Bela Vista foi em outro sentido. Sobre casas eu tenho dúvida, que me parece que é a questão de documentação, e aí não depende de mim, né? Depende da cidade. A cidade de Rio Verde foi o maior exemplo do Brasil, porque ela conseguiu o projeto do jeito que o Ministério da Cidade exigiu. As outras cidades goianas que acompanharam o Rio Verde tiveram o mesmo sucesso. Por isso que eu consegui quase 10 mil casas. E agora tem as casas, Gama, para cidades com menos de 50 mil habitantes, que eu também conseguirei mais umas 3 mil casas com o governo Lula, certamente. Sobre Águas Lindas, rapidamente, eu creio que vocês aí já sabem, meus únicos patrões, nessa cidade com mais de 200 mil habitantes, que melhorou demais na gestão do Dr. Lucas, ele me deu a palavra na frente do Caiado, na frente do Daniel Vilela, e eu anunciei no meu discurso lá que agora, até agosto, ele inaugura o dinheiro que eu já mandei há mais de um ano para ele, o CIMEI e a APAI na entrada da cidade. Eu fui lá ver a área, o espaço físico é fantástico, é na entrada da cidade para atender milhares de crianças, tanto no que tange ao CIMEI como a APAI. É mais uma obra minha lá de 5 milhões, com mais bilhões que eu arrumei em relação ao custeio de saúde. Maria Tereza do Novo Mundo, Gama, parabéns pelo programa. Pergunte ao Cajuru, o Brasil tá ruim, Cajuru, e agora liberando a maconha, Deus tem misericórdia. Um abraço para vocês dois. Sobre isso é bom dizer o seguinte, já tem um projeto que endurece essa história das drogas no Senado, foi aprovado no Senado. E já está, o Arthur Lira já botou para tramitar na Câmara, criou até uma comissão especial para que a tramitação seja um pouco mais rápida nesse assunto. Portanto, hoje está liberado, está descriminalizado, não é que está liberado, continua sendo ilícito fumar maconha, carregar maconha, ainda que seja uma quantidade até 40 gramas. Você só não vai ser criminalizado, você só não vai ter uma ficha policial. Você só não vai para cadeia. Não vai para cadeia e não vai ter ficha criminal. Isso. Você apenas vai se carimbar como um usuário. Como usuário. E a maconha que tiver com o cidadão, mas era só 20 gramas, vai ser apreendida, a polícia leva a maconha, você vai embora para sua casa e depois você vai ter que comparecer a um juiz, quem sabe frequentar um curso e etc, palestras, Mas isso só vai durar, está escrito na decisão do STF, só vai durar até o Congresso Nacional legislar sobre o assunto. No Senado já foi legislado, tem uma lei aprovada lá e agora está na Câmara. 4, 5 meses eu penso que essa história acaba. Eu penso como você, por isso que eu acho precipitado você fazer um mau julgamento e criticar,
porque ainda não tem nada decidido e eu tenho certeza que lá no Congresso nós vamos virar o jogo. O Albino está lá em Anápolis, sintonizado na gente. Um abraço para você, Albino. Ele reclama lá da saúde de Anápolis. Segundo ele, está um caos. Grande Gama, tô ligado aqui no programa em Senador Canedo. Moisés Lima, valeu, Moisés. Votei no Cajuru e falei que não votaria mais. Mas o senador é o cara. Lúcio Bela Vista de Goiás. Ó. Mudou de opinião. Vou votar nele novamente. Obrigado, Lúcio. Obrigado. Fecha aqui. Obrigado, que é isso. Em relação a Anápolis, Gama, também em primeira mão aqui, na Rede Fonte de Comunicação, você, Anapolino, por quem eu tenho gratidão eterna, foi a primeira cidade que eu conheci quando eu cheguei em Goiás, em 1979, os meus melhores amigos lá, né? A minha primeira namorada era de Anápolis, inclusive. Primeiro oftalmo, Pedro Canedo, primeiro amigo, Bezinho, falecido, que foi meu primeiro suplente, né? Anápolis, já na semana que vem, nós vamos ter mais de 50% das obras para a inauguração esse ano, da escola para 1.000 alunos, que eu mandei 5 milhões, com quadra coberta, escola de primeiro, né, de primeiro mundo, com o nome do Bezinho, inclusive, em homenagem ao Benjamin Bezzi Júnior. O prefeito Roberto Naves cumpriu comigo, porque ele estava atrasando a obra. Também o Hospital da Mulher, a obra já começou, já vai ser inaugurada, também mais 5 milhões que eu mandei. E agora mais de 6 milhões que eu estou mandando só para o primeiro ano do Instituto de Autismo, que também já começou a obra. Então, portanto, são 3 obras em Anápolis. Show de bola, hein? Com a minha responsabilidade e além do aeroporto de cargas de Anápolis. Então, só isso aí você imagina quanto que Anápolis recebeu de dinheiro, tanto que o prefeito e o vereador lá, o líder da Câmara, que é o Jackson, ele disse que Anápolis, na história da cidade, jamais recebeu tanto recurso como comigo. Gama, eu tenho saudades de quando o Cajuru fazia rádio esportivo com você e outras feras. E era quando o Goiás Esporte Clube Meu Verdão prestava. Edson, mas o Cajuru voltou a fazer esporte no rádio e na televisão, né, Cajuru? Sim, de meio-dia e meia na Band News FM 90.7 e de meio-dia e meia a 1 em rede mundial de televisão, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, o programa Hora do Cajuru com a Bela e a Fera, que é na hora do almoço. Então, na hora do meu almoço é que eu dedico e depois eu almoço 10, 15 minutos e já vou trabalhar, já volto para o plenário. Não te atrapalha nada no Senado. Nada. Mas agora eu estou num momento difícil, eu já contei em primeira mão para você, que eu recebi proposta da Rede TV, da Record e do SBT, que me querem fazendo não só esporte, mas como principalmente aquele programa de entrevista semanal, eu e a Leila do vôlei. Ah, que é ótimo. Que é o Pode Cá Liberados. Todo sábado, 10 da noite, e toda quarta-feira, 11h45 da noite, a reprise. Sábado agora, se você puder, Gama, você e Ni vão adorar um programa sobre festa junina, sobre o Brasil, com aquele baiano que foi governador, que foi tudo, que é senador da República, o Otto Alencar. E ele canta, sabe o quê? Ele canta Gonzagão. Ele termina o programa cantando Gonzagão, uma entrevista fantástica. Metida poeta. Poeta. Gosta de tudo. Uma cultura fantástica. Exatamente. Intervalo, rapidinho a gente volta com o bloco final do Universo Politec, que hoje recebe o senador da Saúde, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Até já. Estamos de volta, 9h53 da noite, 9h53 ao vivo, estamos aqui na Rede Fonte apresentando o Universo Politec, recebendo hoje Jorge Cajuru, o senador do PSB de Goiás. E você gosta de ser chamado de senador da Saúde, né, Cajuru? Pegou, faço questão, faço questão. Pegou, impregnou no estado todo, graças a Deus, né? Porque eu prometi, Gama, e fiz um compromisso registrado em cartório, que para mim nada mais era importante do que a saúde, a educação, evidente, eu não abro mão dela, mas a saúde é a minha maior bandeira, principalmente nas causas que nenhum político na história do Brasil nunca sequer se preocupou. Exemplo, diabetes, autismo, doenças raras, né, cirurgias de cataratas, mamografia, Papa Nicolau, ginecologia, saúde bucal, saúde visual. Agora nós vamos ter uma carreta que vai na casa da pessoa, em cada cidade, e na carreta 9 especialidades, entendeu? De segunda a sexta. Agora quando? A gente vai começar agora no segundo semestre. Que maravilha. Isso é uma coisa maravilhosa que nunca aconteceu no Brasil. O sujeito não vai precisar de vir para Goiânia. Então ele vai ter lá na praça, na cidade dele, 2 dias, 3 dias, depois volta se precisar, faz a triagem para atender da criança ao idoso, à mulher, em tudo o que cada um precisar. E cada prefeito tem que cuidar com a sua equipe, com o seu secretariado, com os seus vereadores, de
ver na cidade quem realmente está precisando e com todos os recursos pagos por mim, evidentemente através do governo Lula, graças a Deus realizaremos esse sonho que era também o meu principal entre tantos. Sobre política, você já falou que não quer se meter, que não participa ativamente e tal, nessa questão eleitoral, mas eu não posso ficar sem te perguntar a sua opinião em relação à Aparecida de Goiânia, essa mudança radical que aconteceu lá, né, essa mexida super radical, vamos dizer assim, do governador Ronaldo Caiado no xadrez lá, eleitoral de Aparecida de Goiânia, trocando o prefeito Vilmar Mariano pelo Leandro Vilela, que tem o sobrenome Vilela, evidentemente, naturalmente tentando buscar o legado do Maguito Vilela, que verdadeiramente fez uma revolução em Aparecida de Goiânia. Mas e essa mudança radical de última hora? Qual é a sua opinião em relação a isso? Bom, você é mais informado do que eu politicamente aqui, eu fico mais em Brasília do que em Goiás. O que eu sei através do Ronaldo Caiado, que é meu irmão há 35 anos e que não mente jamais, é que ele não fez compromisso com o Vilmar. Ele estabeleceu com ele um prazo para uma melhoria nas pesquisas, caso contrário, ele não seria o candidato. Aí voltaria a se escolher o Leandro Vilela, pela história com o Maguito Vilela, para enfrentar o fortíssimo professor Alcides, que tem o apoio do Bolsonaro. Então, se isto é verdade, e eu acredito no Ronaldo Caiado, portanto, não foi traição, como um colega nosso da imprensa escreveu no seu jornal, que o próximo a ser traído pelo Caiado agora é o Cajuru, que o Caiado não vai me apoiar em 2026. Primeiro, ninguém sabe nem o que eu vou ser em 2026, e nem eu ainda sei. Sabe não? Não, ainda não. Muito cedo, porque o Lula, se for reeleito, ele me quer como ministro, e evidentemente que seria uma coisa importante, eu, pela idade que eu tenho, eu fechar minha vida, tendo chegado ao Senado Federal, né, e depois ao Ministério, porque Goiás só teve como ministro quem? Íris. Íris e Henrique Santilo. Mais ninguém. Então, eu seria o terceiro na história de Goiás. Então, esse é um convite que o Lula me fez interessante. Já o Alckmin quer como deputado federal, porque eu seria o líder e poderia ser o presidente da Câmara, segundo ele, porque eu seria do alto clero, na opinião dele, e que eu conseguiria formar uma bancada extraordinária aqui em Goiás de até 4 candidatos. Então, portanto, eu não defini. E segundo, o Caiado não tem compromisso comigo. A minha amizade com ele não tem nada a ver com a nossa posição política, até porque a gente diverge em muitos assuntos. Tanto ele tem o lado dele, eu tenho o outro lado meu, mas nós dois temos uma amizade que é maior do que tudo isso. Portanto, não existe compromisso dele comigo. Eu nunca pedi para o Caiado me apoiar em nada. Em 2018, ele que de última hora me chamou e falou, pelo amor de Deus, junto com a família dele, em Americano do Brasil, com as irmãs dele, com os irmãos dele, ele falou assim, pelo amor de Deus, você não pode falar não para mim, eu quero você na minha chapa. Eu falei, irmão, a chapa sua é o Wilder, até porque o Wilder que vai ajudar financeiramente na sua campanha. Então, para que eu vou participar? Ele falou, não, você está doido, você vai comigo, você vai fazer a campanha comigo e você não vai me deixar na mão. Porque se você não me apoiar, é perigoso eu ter o segundo turno com o Daniel Vilela. Aí eu fui para a chapa dele, mas ele que escolheu, eu não liguei para ele, em nenhum momento pedi, e ele faça o que ele quiser, apoie o candidato que ele quiser. Claro que primeiro ele vai apoiar a esposa, a Gracinha Caiado, é óbvio, e o segundo candidato dele, que serão 2 vagas, ele é que vai, né, decidir, e a decisão dele eu respeitarei. Claro, claro. Essa sua fala respondeu aqui a pergunta do João de Lima, lá da região noroeste, que estava perguntando sobre o seu projeto político. O Elison de Aparecida de Goiânia, grato demais a esse senador pela nossa vereadora Camila Rosa ter trazido o TEA Agir aqui para as crianças autistas. É um projeto que você está fomentando também, né, com emenda parlamentar. Já até agora, já quase 30 milhões, né, porque nós vamos, já inauguramos e já funciona o de Goiânia, Agir TEA. O de Aparecida já está aberto, já atendendo a quase 200 crianças. O de Aparecida é uma área com mais de 2.000 metros quadrados. Agora eu inauguro em julho, dia 30, em Rio Verde, que será o maior de Goiás também, enorme, espaço físico fantástico. E Tumbiara, que é mais, Dudu? Anápolis, Valparaíso, Formosa, aqui em Goiânia também no Jardim América, o espaço Mais Vida. Tem um outro para eu ver segunda-feira em Aparecida,
Portanto, nós vamos chegar a 8 institutos de autismo, Que maravilha. que você põe um dinheirão, quase 3 milhões para abrir, e depois você gasta 350 mil por mês em cada um para bancá-lo, para custeá-lo, porque não adianta você abrir e depois não ajudar no custeio. Né? Porque vira bagunça depois. Vira uma bagunça, essa é a realidade. E outra notícia em primeira mão para ti, sábado passado eu obtive a notícia do secretário da Saúde Municipal, o craque, o Polara, que foi secretário da Saúde por 6 anos do governo do Alckmin em São Paulo. Segunda-feira agora, talvez o presidente Lula venha, ele vai decidir amanhã. Segunda-feira agora, a inauguração do Hospital da Mulher e a reinauguração da maternidade Célia Câmara, também tudo bancado por mim, pelos meus recursos, na Prefeitura de Goiânia. O Rogério Cruz cumpriu a sua palavra com o Jovair Arantes. Então, na segunda-feira tem essa inauguração. Depois eu tenho a inauguração do Instituto de Autismo em Senador Canedo, também tudo lá já prontinho. E depois à tarde eu tenho a inauguração da compra de equipamentos que eu proporcionei para o Hospital das Clínicas. Gama, saudades do Cajuru aqui na Câmara Municipal. Ele era atuante demais. Silvio! Valeu, Silvio. Um abraço para o Marcelo do Guincho de Samambaia DF, que não perde o programa. Carlos Eletricista, Ceilândia Norte. Parabéns, Cajuru. Você só fala a verdade. Gosto demais. Quem está falando? Paulo Emílio. Está precisando de catarata, Serof, no Hospital das Clínicas, ali no setor leste universitário. Um abraço, Toninho do Expansul. Diz ao Cajuru não comparar a viagem do Bolsonaro com as do Lula. Tá bom, tá feito. Gama, ajuda Santo Antônio. Não foi comparação, eu falei que também tinha gasto, querido. Pode perguntar para o próprio Bolsonaro. Isso é óbvio, não tem jeito de você levar um monte de gente no avião e dar para o cara uma bolacha Mabel. O Gama, ajuda. O cara quer comida boa, quer champanhe, quer vinho. Olha, vamos parar de hipocrisia. Gama, aqui em Santo Antônio, tu descoberto, o trem não tá bom não. Pede pro Cajuru ajudar. Aqui é o Antônio. Eu já ajudei. Pergunte para o senador Já mandei Cajuru, dinheiro para lá. Asfalto... Mandei 1 milhão. 1 milhão. Isso aqui não sei... Semana passada, Santo Antônio descoberto, pode cobrar aí. A Rosângela... Olha lá, foi pago hoje, o Dudu acabou de informar. Acabou de dizer, foi pago hoje. Hoje, aliás, nós pagamos 90% de quase 600 milhões, hoje, ou seja, antes da eleição. Que isso aí é uma conquista também, concorda? Claro. Então, antes do período eleitoral, o dinheiro já chegou para a cidade. Maravilha. O rapaz está perguntando aqui, isso aqui não tem nada a ver com o senador, não. Campeão, quem está falando? Rosângela, sobre a GO 108 de Guarani, Goiás, Terra Ronca. Depois eu vou mandar essa pergunta sua lá para o Pedro Salles. Ele é que deve saber. O Cajuru não vai saber sobre asfaltamento de GO aqui em Goiás, não. Cajuru, se puder, crie projetos para ajudar quem quer deixar as drogas. Luciana. Eu já tenho o projeto. Tem, né? Tenho, claro, evidente. Um abraço ao meu amigo Cajuru, mostrando tudo que ele faz e faz bem para Goiás. Aqui o Elpidio. Será que é o Elpidio Fiorda? Aquele amigo nosso de restaurante? Acho que é o Elpidio, ele sempre acompanha a gente aqui. Eu conheci o Elpidio com Mané de Oliveira, no Rio Araguaia, em 1979. Depois ele ficou famoso com o bar do Elpidio, depois o Assoluto. Exatamente. E eu vou te contar essa história rapidinha para você morrer de rir. E você aí. Mané de Oliveira me levou no Rio Araguaia, o pai de Dudu Leitana. E ele lá com a sua namorada, né? E aí a gente lá na praia, eu também com a minha namorada, que você se lembra, a irmã do Cláudio, lá de Belo Horizonte. Demais. Foi minha primeira mulher, depois a Adriana Boechat. Aí a gente tá lá namorando e tal, e de repente o Mané lá, caprichando e tal, e a mulher ficava penteando o cabelo. Aí o Mané levantou a cabeça e falou assim, sua não sei o quê. Eu não tô te entendendo, pô. Reage, faz alguma coisa, você tá penteando o cabelo. Logo o Mané que se achava o maior galã do mundo. Ele achava um galã, né? Ele achava que era o Brad Pitt, né? Natália do Gama está com a gente. Nivaldo, professor Jamil, não consigo ler todo mundo. Alguns registros apenas. O Herme de Pontalina, de Goiás. Pontalina que recebeu o dinheiro também. Está pedindo emenda, mas já recebeu. Não, pode checar aí. Olha lá, 800 mil, viu, querido? Aqui não tem, comigo não tem isso não, amigo. Comigo falou, provou, acabou. Carla aqui não tem conversa fiada, não. Tá, pede o Cajuru para ajudar. Catarata, tá tudo do Serof, é só ir lá, é show de bola. Se você na sua cidade quer fazer a cirurgia, basta você procurar a prefeitura, colocar o seu nome inscrito lá, e aí você obedece a triagem, a fila,
e você vai fazer a cirurgia com tranquilidade e da melhor forma possível. Pode ter certeza disso. Mas essa aqui, no caso, é de Goiânia, é só ir lá, no Serof, pertinho Aí aqui. é mais fácil. Do lado. Um abraço pra Edna, lá de Águas Lindas de Goiás. A Avenida Goiás está cheia de desocupado de rua e a prefeitura não está vendo nada, Gama. João do Centro. É um problema. Cajuru, nós somos escravos do horário, eu preciso ir embora. Claro. 10h04, né, Zezé? Temos que ir embora, dormir, descansar, porque amanhã o bicho pega. E você tem cirurgia. Deus te proteja. Amém. Jesus Cristo contigo, porque Amém. é na coluna, né? No ombro. É no ombro, né? No ombro. É, não brinca não, pelo amor de Deus. Tá tudo certo. Cajuru, obrigado pela sua presença mais uma vez e muito obrigado também pela grande homenagem que você fez aos 30 anos da Igreja Fonte da Vida, em nome do apóstolo César Augusto. Faço aqui esse registro. Antes do programa, você chegou aqui sem dever um pedacinho, nós fizemos um especial, quase 2 horas no ar, reprisando, né, mostrando aquela grande homenagem à Igreja Fonte da Vida, como disse o apóstolo César Augusto. Tem gratidão, estamos mostrando outras imagens ali dessa grande homenagem lá no Senado. Jamais esqueceremos esse gesto de amor, de carinho que você e o Senado fizeram à Igreja Fonte da Vida, que já tem 30 aninhos. Obrigado demais por tudo, pela sua presença aqui. Até outro dia, se Deus quiser, para a gente falar mais de política. Bom, rapidinho, são mais de 800 igrejas no Brasil e em todo o mundo da Fonte da Vida. E quem tem que agradecer sou eu. Quem não tem gratidão não tem caráter. No momento mais difícil da minha vida, com 13 horas de cirurgia, que você se lembra, eu no hospital neurológico, eu quase fui para o colo de Deus. Antes da cirurgia, quem foi lá e me surpreendeu, porque na época a gente estava até brigado, nós dois, você se lembra, você foi com a Eli, você levou o apóstolo César Augusto, ele fez uma oração para mim, né? Porque eu achava que a cirurgia ia durar meia hora, porque era de vesícula. Aí apareceu aquele problema no fígado e no pâncreas. Então, eu não vou esquecer isso nunca, né? Porque o apóstolo foi lá, fez a oração, ficou junto comigo, e eu jamais poderia deixar de prestar uma homenagem dessa, né? Porque isso é comportamento absolutamente normal daquele que tenha um mínimo de caráter. Gente, Deus e saúde, muito obrigado por tudo, continuo à disposição. Por favor, como o Gama diz, é uma frase dele, não é minha, me queira bem, porque se eu não puder amar o próximo, prejudicá-lo eu não vou. Deus te abençoe, muito obrigado, Gama, pelo espaço mais uma vez, que é precioso e o único que me deixa falar tudo e que com esse espaço, muita gente em Goiás, pela rede Fonte de Comunicação, fica sabendo que de repente na sua cidade ele não tem conhecimento do que eu tenho feito. Show de bola. Obrigado demais, Cajuru. Um abraço, meu amigo, minha amiga. Que Deus lhe ajude sempre e a mim não desampare nunca, tá? Me queira bem. Eu, Luiz Gama, só te quero muitíssimo bem. Seja bom e seja honesto todo dia da sua vida. Faça isso. Não vai consertar o mundo agindo assim. Não, não vai. Mas saiba que será, no mínimo, um canalha a menos. Boa noite.